Você sabia que com apenas R$ 1.000 a gente já consegue montar uma carteira de investimentos diversificada e com potencial de crescimento e também geração de renda para o futuro? Hoje eu vou mostrar para vocês a metodologia fácil, uma metodologia que eu inventei para ajudar vocês a investirem com segurança e simplicidade. Essa é uma metodologia que você pode aplicar mesmo com pouco dinheiro. E o melhor, eu vou mostrar para vocês na prática como construir uma carteira seguindo essa metodologia com apenas R$ 1.000. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio Freitas e você está no canal O Caio Investe. Se você quer aprender a investir de forma prática, sem a ajuda de especialistas de investimento, se inscreva nesse canal e ative o sininho, que a minha ideia é trazer para vocês conteúdos todas as semanas para ajudar vocês a investirem cada vez melhor. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha metodologia de investimentos, que é a metodologia fácil. É uma metodologia que eu criei, onde cada letra representa uma classe de ativos, que toda carteira que foca no longo prazo, ela obrigatoriamente precisa ter. Eu criei essa metodologia por dois motivos. O primeiro é que eu quero mostrar para vocês que investir não precisa ser um bicho de sete cabeças, não precisa ser complicado. Como o próprio nome já diz, investir precisa ser fácil. O segundo motivo foi uma forma de simplificar para vocês decorarem quais são as classes de ativos que obrigatoriamente toda carteira de longo prazo precisa ter e que tenham ativos que possuem correlação negativa. Explicando rapidamente a correlação negativa, imagina que por algum motivo o Brasil esteja em um cenário de crise, porém você também tem no seu patrimônio a Europa, a China, Estados Unidos. Isso aqui possivelmente vai balancear um pouco das suas perdas e no final das contas, quando os ativos brasileiros voltarem a se valorizar, vai ser uma forma que a gente vai poder ter ganhos exponenciais. Então, a correlação negativa é essa lógica onde os ativos eles se correlacionam de forma negativa. Ou seja, quando a gente tem em algum cenário risco maior em um ativo, a outra classe de ativo vai fazer o contrário, ele vai proteger o nosso patrimônio. E para mostrar para vocês que isso é possível de aplicar, mesmo quando a gente tem investido pouco dinheiro, eu vou selecionar alguns ativos para fazer essa carteira de iniciantes com apenas R$ 1.000. E também fazendo uma distribuição no que eu acredito que, até mesmo para não arriscar muito do seu patrimônio, né, mesmo que no começo seja pouco, pois eu sei que quando o patrimônio começa a derreter, já vem aquele desânimo nos investimentos. Por isso, eu estou buscando nessa carteira uma segurança um pouco maior do que aquelas carteiras, né, de pessoas que já vêm investindo há muitos anos. Mas antes de mostrar essa distribuição, vamos primeiro falar o que cada letra do fácil significa. O F vem de fundos imobiliários, o A vem de ações brasileiras, o C de criptomoedas, o I internacional e o L é a nossa fatia livre de risco, ou seja, aonde a gente vai alocar a nossa reserva de oportunidade ou o nosso caixa. Essa combinação, ela busca um equilíbrio entre renda, crescimento e segurança. O objetivo é criar uma estrutura simples, mas completa que te ajude a investir de uma forma inteligente, sem precisar ficar tentando adivinhar as direções do mercado. Quando a gente tem uma estratégia de investimentos bem definida, o nosso próprio método já garante que a gente vai comprar sempre aquele ativo que está caindo. Isso daí faz a gente ir na direção contrária do mercado e assim, consequentemente, a gente consegue alavancar os nossos resultados. Por exemplo, imagina que a gente está num cenário de queda de dólar. Se a gente compra o dólar na sua queda, no longo prazo a gente pode enxergar essa recuperação do dólar e assim, consequentemente, o nosso valor aplicado ele tende a se valorizar. Porém, antes de começar a mostrar ativo por ativo dessa carteira que eu montei, eu preciso lembrar vocês que essa não é uma recomendação de compra. Essa carteira é para mostrar para vocês que dá sim para a gente começar a investir mesmo com R$ 1.000 e montar uma carteira completa de investimentos. Bom, a primeira parcela, né, que é de fundos imobiliários. Fundos imobiliários, vocês já sabem, que é uma ótima porta de entrada para a gente no mundo dos investimentos. Ela é a forma mais prática que tem da gente conseguir se expor no mercado imobiliário brasileiro. Hoje, para a gente comprar um imóvel físico, a gente precisa despender de muito dinheiro, né? Às vezes 300, 400, 500 mil reais. Porém, quando a gente compra cotas de fundo imobiliário, a gente consegue comprar um pedacinho de um imóvel. Com R$ 10 a gente já consegue se expor a mais de 30 imóveis em um fundo imobiliário. Então, é uma forma muito prática da gente conseguir investir em um dos setores que mais cresce no país. Para a minha carteira ideal para um iniciante, eu separei uma parcela de 35% de fundos imobiliários, ou seja, R$ 350. Os fundos imobiliários, a partir do momento que a gente compra uma cota, no mês seguinte já estamos recebendo aluguéis. Então, ele vai ser super importante na nossa carteira
para gerar fluxo de caixa para a gente, pois eles vão ajudar a equilibrar a volatilidade dos outros ativos. E antes de mostrar para vocês os investimentos, vamos fazer uma recapitulação dos tipos de fundos imobiliários que existem hoje no mercado. Basicamente existem fundos de tijolos, fundos de papéis e FOFs. Fundos de tijolos são imóveis físicos que são alugados para empresas como atacadistas, centros de distribuições, shoppings, escritórios, entre outros. Já os fundos imobiliários de papel, eles são atrelados a dívidas do setor imobiliário, ou seja, uma empresa vai e empresta dinheiro para outra, eles geram os CRIs, que são certificados de recebíveis dos imóveis, e conforme os credores eles pagam essa dívida, a gente também recebe esse valor em aluguéis. Os FOFs, eles são fundos de fundos, ou seja, são fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários. Para a nossa carteira de fundos imobiliários, eu separei 5 fundos imobiliários, tentando equilibrar ao máximo entre tijolos e papel. Eu não incluí FOFs nesse momento na carteira, pois eu acho que nesse momento não faz sentido esse tipo de investimento. Bom, então para a nossa carteira eu separei o GGRC11, ele é um fundo de galpão logístico, uma cota está custando hoje R$ 9,99, então eu separei para a nossa carteira a compra de 4 cotas de GGRC11, que dá um total de R$ 39,96. O próximo fundo que eu separei foi o GARI11. O GARI11 ele tem um mix no seu portfólio entre galpões logísticos e renda urbana, que são, por exemplo, os atacadistas, Grupo Mateus, Açaí, Grupo Carrefour, entre outros. Para a nossa carteira, eu também separei 4 cotas do GARI11 a um valor de R$ 8,94, totalizando R$ 35,76. O próximo fundo da nossa carteira vai ser o XPML11. O XPML11 ele é um fundo que investe em shoppings. Atualmente, uma cota do XPML está custando R$ 105,68, por isso a gente não vai investir mais do que uma cota na nossa carteira, pois já vai ser uma exposição alta que a gente vai ter no XPML. Agora, pessoal, entrando nos fundos de papel, eu separei 2 fundos de papel, que é o MXRF11, que atualmente está custando R$ 9,63, então eu separei para a nossa carteira a compra de 5 cotas de MXRF11, totalizando R$ 48,15. E por último, eu separei o KNCR11, que uma cota dele está custando R$ 106,20. E pelo mesmo motivo do XPML, a gente só vai comprar uma cota dele na nossa carteira. Agora falando sobre as ações brasileiras, aqui vão entrar somente empresas sólidas e que pagam bons dividendos. Como na nossa carteira teórica a gente está pensando para um iniciante, também não adianta a gente ficar buscando empresas muito arriscadas. A gente tem que buscar aquelas empresas que são arroz com feijão. Nesse começo, não é o momento da gente ficar inventando muito, buscar o que a gente chama de penny stocks, né? Aquelas empresas que custam centavinhos, mas estão em recuperação judicial. A gente precisa de segurança e estabilidade. Essas ações, elas vão ajudar a gente a construir um patrimônio no longo prazo e também gerar renda recorrente. É importante lembrar que quando a gente está investindo, a gente tem que ter como objetivo nos tornarmos sócios de boas empresas. Para termos uma carteira equilibrada, eu separei 20% da nossa carteira, ou seja, R$ 200, para a compra de ações brasileiras, onde a ideia é buscar empresas sólidas com histórico de lucros constantes. Para isso, eu separei 5 ações para entrar na nossa carteira teórica. A primeira empresa é a ISA Energia, uma empresa que foca em transmissão de energia, ou seja, um setor muito perene também da bolsa. Atualmente, uma ação da ISA Energia está custando R$ 24,79 e para nossa carteira eu separei a compra de 2 ações, totalizando R$ 49,58. A próxima empresa da nossa carteira é a Klabin. A Klabin é uma empresa que atua no setor de papel e celulose e atualmente ela está custando R$ 3,64 e eu separei para a gente comprar 12 ações nessa carteira, totalizando R$ 43,68. A próxima empresa é uma empresa do setor de seguridade, que é o Banco do Brasil Seguros. Atualmente, uma ação de BB Seguridade está custando R$ 32,24 e por isso eu separei a compra de uma ação dessa empresa, para não também gerar muita exposição na nossa carteira em uma empresa só. A próxima empresa é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um dos maiores bancos do país, está num setor super estável também, e atualmente uma ação do Banco do Brasil está custando R$ 20,86. Eu separei para a nossa carteira a compra de 2 ações, totalizando R$ 41,72. A última ação da nossa carteira é a Petrobras. A Petrobras ela é uma petrolífera e atualmente está custando R$ 30,02.
E pelo mesmo motivo do Banco do Brasil Seguros, a gente vai comprar apenas uma ação. Agora, na letra C do nosso fácil, vem as criptomoedas. As criptomoedas, elas vão representar uma fatia pequena da nossa carteira, mas também elas têm um papel muito significativo. Eu entendo também que não são todos os investidores que têm estômago para lidar com a volatilidade que as criptomoedas geram na carteira. Por isso, eu separei uma fatia pequena de 5% da carteira, apenas R$50, e se mesmo assim o iniciante ele não tem confiança para investir em criptoativos, a minha recomendação é trocar esses 5% tranquilamente ali para ações ou para fundos imobiliários, tá bom? As criptomoedas, como eu já falei, elas são muito voláteis, então elas têm um potencial de valorização muito alto, proporcional ao seu risco. De um dia para o outro, você pode enxergar seu patrimônio derretendo 50%. Se você tem uma fatia pequena de criptomoedas, você pode tranquilamente conviver com isso. Por exemplo, se você tem uma queda de 10% num dia em criptomoedas, mas vocês têm apenas R$50 em criptomoedas, então significa que você está perdendo R$5 apenas. É uma coisa que você aguentaria conviver. Para você que gosta de criptomoedas, eu indico a compra do Bitcoin. Eu não vou buscar aquelas altcoins nesse momento, porque a chance de um iniciante acertar uma altcoin para ter uma alta valorização também é muito pequena. Então, eu recomendo o Bitcoin, porque ele é o ativo que tem mais tempo no mercado, já se provou com o tempo e também não vai arriscar a realmente perder o dinheiro. Atualmente, um Bitcoin está custando mais de R$600 mil. Então, ele é um investimento em criptomoedas que ele é mais consistente do que as outras moedas que têm menos tempo de criação. Para você que gosta desse tipo de investimentos, a minha dica é sempre tenha uma parcela pequena dos seus investimentos atrelados a criptomoedas. Não busque, pela ganância, ter ganhos explosivos. Quando a gente fica ganancioso, é o momento que a gente mais perde dinheiro no mercado financeiro. Agora a gente vai falar da nossa parcela internacional. Ter uma parcela internacional na nossa carteira também é primordial para a gente passar pelo teste do tempo, porque ele vai reduzir o risco Brasil. A gente tem que lembrar que a gente ainda é um país em desenvolvimento. Então, a gente se expor em uma moeda mais forte, em um mercado também mais consistente, é a chave para a gente ter uma boa carteira de investimentos. Para a nossa parte internacional da carteira, eu também separei 20%, ou seja, R$200. Com R$200, a gente pode tranquilamente se expor em BDRs ou ETFs do mercado exterior. Isso daqui vai trazer uma proteção cambial para a nossa carteira, pois a gente vai estar se expondo em mercados mais fortes, como Estados Unidos, China, Europa. Para essa parcela de investimentos, a minha recomendação é que você se exponha através de ETFs. Se você não sabe o que é um ETF é como se fosse uma cesta de ativos. Imagina que a bolsa ela é um supermercado. Dentro desse supermercado, quando a gente vai prateleira a prateleira escolhendo os produtos, é o que a gente chama de stock picking. E os ETFs é como se a gente já fosse direto na prateleira e comprasse uma cesta básica, onde ali já foram selecionados alguns produtos para a gente não perder tempo e ter que ficar selecionando produto a produto. No mercado financeiro, a gente se expor por ETFs é uma forma inteligente, pois existem ETFs, por exemplo, que replicam o S&P 500. O S&P 500 é um índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, quando a gente está se expondo nesse tipo de ativo, a gente está comprando as maiores empresas do mundo, como Microsoft, Apple, Google. Existem também ETFs não somente dos Estados Unidos, mas, por exemplo, tem o World 11. O World 11 ele é um ETF globalizado, ou seja, a gente não está se expondo só em Estados Unidos. Existe sim uma parcela de Estados Unidos no World 11, mas também existe de China, de Itália, Inglaterra, Índia, ou seja, a gente está se expondo de forma global, gastando cerca de R$120 apenas. Para a nossa carteira de investimentos iniciante, eu separei um ETF do GPUS 11. Ele é um ETF do Grupo Primo e basicamente ele compra um ETF irlandês que chama VUAA, que vai replicar o S&P 500. Essa estratégia de comprar um ETF irlandês é porque existe uma vantagem tributária atrelada a esse ETF, gerando assim um resultado maior no longo prazo comparado a outros ETFs. Atualmente, uma cota do GPUS 11 está custando R$ 110,91 e para a nossa carteira eu vou comprar duas cotas. Por fim, a gente tem o L do livre de risco. Basicamente, para essa parcela do livre de risco, a gente vai investir em tesouro direto, mais especificamente o Tesouro Selic. Então, a porcentagem que sobrou ideal para atrelar ao Tesouro Direto, a nossa parcela livre de riscos, é de 20%.
Ou seja, a gente vai comprar R$200 em Tesouro Selic. Essa parcela é uma parcela super importante da nossa carteira, pois é onde vai estar atrelada a nossa reserva de oportunidade. Vou pegar um exemplo. Na pandemia, quem tinha uma boa reserva de oportunidade conseguiu fazer um bom dinheiro investindo em empresas e fundos imobiliários que estavam muito desvalorizados na época por questão de insegurança que todos tinham a respeito de como iam ficar os mercados. Ou seja, essa é uma parcela que vai trazer para você segurança e tranquilidade nos seus investimentos. Então, pessoal, agora que finalizamos, eu vou mostrar para vocês como ficou a distribuição da carteira. Fundos imobiliários, a gente teve um total de investimento de R$ 335,75, totalizando 33,5% da nossa carteira. Ações brasileiras, tivemos R$ 197,24, totalizando 19,7% da nossa carteira. Criptomoedas, R$ 50, pois a gente consegue comprar R$ 50 exatamente de Bitcoin. A parcela internacional ficou um total de R$ 221,82, totalizando 22,1% da nossa carteira, e R$ 200 para a nossa parte livre de risco, totalizando R$ 1.004,81. Essa estrutura é uma estrutura simples e otimizada para quem está começando no mercado de investimentos. Os rebalanceamentos vão ser aqueles que vão garantir uma boa projeção de ganhos no futuro. Conforme você for aportando mês a mês, busque sempre manter essa proporção. A gente ter um método de alocação bem definido vai fazer a gente sempre olhar o que está mais desvalorizado na nossa carteira e buscar um rebalanceamento. Ou seja, no longo prazo, isso daqui vai fazer muito sentido e vai gerar ganhos exponenciais. O mais importante é entender que o segredo não está em acertar exatamente qual ativo vai se valorizar, mas sim em ter uma estratégia bem definida de investimentos. E com um método fácil, eu tentei buscar para vocês construir uma base sólida que vai trazer esse ganho para você no longo prazo. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês gostaram dessa metodologia? Você já investe seguindo uma outra metodologia? Ou você também criou uma metodologia especial para você? Deixa aqui nos comentários também qual a classe de ativo vocês querem que eu aprofunde mais para os próximos vídeos. Se é sobre fundos imobiliários, ações, criptomoedas, ou até mesmo você entender melhor como funciona a renda fixa, ou oportunidades no exterior. E lembre-se sempre, investir pode ser fácil, desde que você tenha método e disciplina para manter os seus aportes ao longo do tempo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e também ajudar o canal a crescer. Isso vai me motivar cada vez mais a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E se você ficou comigo até o final, muito obrigado e até o próximo vídeo.